Boa tarde, tudo jóia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com todos de uma forma toda especial. Eu louvo a Deus neste momento, aqui é o pastor Nelson. Um feliz restante de sábado, um bom final de semana para todos. E nós vamos falar aqui para vocês sobre o tempo do fim. Os prenúncios da volta de Jesus. Estamos vivendo momentos tenebrosos, momentos cruéis, momentos de tantas calamidades, tantas dificuldades. E eu vou falar sobre o tempo do fim. Esteja ligado conosco, prepare aqui o material, que eu tenho outra imagem. Tempo de angústia. Tempo de angústia. O clímax do tempo do fim. Nós iremos falar sobre os sinais aí que estão acontecendo ao nosso redor, no dia a dia. As calamidades são fortes, são grandes, mas nós devemos levantar a nossa cabeça, orar por aqueles que estão sofrendo, pedir a Deus misericórdia sobre nós, orar, jejuar, vigiar, procurar servir a Deus. Isso é o mais importante. O significado da expressão tempo do fim. A expressão tempo do fim aparece em diversas partes das Escrituras, especialmente em Daniel, capítulo 8, versículo 17, capítulo 12, versículo 4, versículo 9. E no Apocalipse, ela se refere ao período final da história humana, antes do estabelecimento definitivo do reino de Deus. Daniel, capítulo 8, versículo 17, diz: Entende, filho do homem, porque essa visão se refere ao tempo do fim. E em Mateus, capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntaram a Jesus: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vejamos o tempo do fim segundo Daniel. No livro de Daniel, o tempo do fim é descrito como um tempo de angústia que nunca houve. Daniel capítulo 12, versículo 1. E esse tempo de angústia é a profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 1, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que for escrito no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Vejamos o contexto desta situação. Daniel está recebendo a visão sobre o fim dos impérios humanos e o estabelecimento do reino de Deus. O profeta, ele vê o sofrimento sem precedentes, mas também promessa de livramento. Qual o significado de tempo de angústia? A palavra angústia vem do hebraico tissarat, que significa tribulação, aperto, aflição intensa. Refere-se a uma crise global, tanto espiritual quanto social e política, que antecede a manifestação final de Deus. É um período em que o mal atinge o seu auge, o povo de Deus é provado e perseguido, e nós vemos aí muitos cristãos em alguns países sendo mortos, sendo decapitados, sofrendo pela palavra do Senhor. As nações entram em colapso moral e espiritual. Sabemos que
os valores mudaram, a espiritualidade mudou, o amor esfriou, porque a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. E Deus prepara o juízo final e o livramento dos fiéis. Jesus confirma esse tempo em Mateus capítulo 24, versículos 21 ao 22, porque então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. E aqui, Cristo usa as mesmas palavras de Daniel, esse tempo de angústia. É o mesmo que ele chama de grande tribulação. Como será esse tempo de angústia segundo a Bíblia? Espiritualmente, apostasia, abandono da fé, muitos deixarão o evangelho e seguirão a doutrinas falsas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 1. E nós estamos vivendo, sim, esses momentos de muita apostasia, esses momentos de muita guerra, de muita destruição, de muita tragédia. As pessoas estão negando a fé, estão desobedecendo, na realidade, o Evangelho de Cristo. Muitos estão apostatando, estão negando aquilo em que acreditavam. É necessário que nós tenhamos muito cuidado, porque a apostasia está presente. Também aumento da iniquidade e esfriamento do amor. Cada vez mais as pessoas estão distanciando-se de Deus. Não há amor nos corações, não há temor nos corações. Então há um esfriamento do amor muito grande. Também o surgimento do anticristo, que enganará as nações. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 10 e Apocalipse, capítulo 13. Então vejam que espiritualmente há um esfriamento muito forte da fé. E também social e moralmente, guerras, perseguições, fomes, desordem global. Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 7. Sistema de poder controlando povos e economias. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao 17. Perdas de valores e multiplicação da injustiça. É claro que os valores estão sendo invertidos cada dia. E naturalmente, esse tempo, segundo a Bíblia, naturalmente, nós vemos catástrofes climáticas, sempre está acontecendo. Agora com esse ciclone nós vemos realmente tanta gente sofrendo, tantas cidades destruídas, tantas enchentes, tantas situações em tantas cidades do nosso Brasil. Doenças, convulsões na natureza. A natureza está em revolta na realidade. Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 26. O planeta está gemendo, como em dores de parto. Romanos 8, capítulo 22. Vemos muitas calamidades a cada momento, a cada instante. Vidas sendo destruídas através de ciclones, cidades sofrendo terrivelmente neste final de semana. Foi avisado que haveria ciclone e realmente se cumpriu. Muitos profetas verdadeiros do Senhor estão profetizando essas calamidades, estão acontecendo. É necessário nós ficarmos atentos ao cumprimento da palavra de Deus. Propósito espiritual da angústia. Esse tempo não é o abandono de Deus, mas o último chamado ao arrependimento. Deus permitindo todas essas coisas para que nós possamos mudar a nossa atitude, mudar a nossa vida. As pessoas estão brigando nas igrejas. Cada dia abre-se uma igreja nova, uma igreja diferente. É pastor brigando com pastores, é ministério brigando com ministérios. O amor não está presente na vida dessas pessoas.
E a tribulação revela o que está no coração das pessoas, fé verdadeira ou uma aparência religiosa. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Daniel capítulo 12, versículo 10. Ou seja, para os ímpios será tempo de juízo, para os fiéis será tempo de purificação e livramento. Estamos vivendo a época em que quem for santo, santifique-se mais. Quem for imundo, que permaneça na imundícia. E o papel do povo de Deus nesse tempo é permanecer firme na fé. Os entendidos resplandecerão como o figol do firmamento. Daniel capítulo 12, versículo 3. Não se conformar com o sistema deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ser testemunha de Cristo, mesmo em meio à perseguição. Mateus capítulo 24, versículo 14, nós devemos permanecer pregando a palavra de Deus. Confiar na proteção espiritual de Deus. Miguel se levantará a favor do teu povo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Aí nós temos o livramento final. Após esse tempo de angústia, virá o livramento divino. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Esse livro é o livro da vida do Cordeiro, mencionado em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 27. Os nomes dos que pertencem a Cristo. O livramento final é a vinda gloriosa de Jesus, que colocará fim à dor e estabelecerá o seu reino eterno. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4. Aí o tempo de angústia é justamente o momento de transição entre o domínio do mal e o reino eterno de Deus. Ele serve para julgar a iniquidade das nações, purificar o povo de Deus e revelar que Cristo é soberano sobre toda a história. Sabemos que o nosso Deus é um Deus soberano. E Daniel 12, 1 ao 13 fala tempo de angústia e livramento. Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13. A grande tribulação. 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala sobre o homem do pecado, que levantar-se-á o homem do pecado. Apocalipse capítulo 13 ao capítulo 19 descreve sobre a tribulação e juízo final, e nós precisamos entender que a palavra de Deus está cumprindo-se a cada momento, a cada instante. E o tempo de angústia será um tempo de revelação, não apenas da maldade do mundo, mas da fidelidade dos santos. Para os que estão firmes em Cristo, não é tempo de medo, mas de esperança, pois o nosso livramento está próximo. Lucas capítulo 21, versículo 28. Um período em que o conhecimento se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Nós vemos o conhecimento a full, a cada dia, a cada momento. É a internet que veio para realmente mudar a história da humanidade. Nós vemos a internet, nós vemos essa inteligência artificial, nós vemos tantas coisas acontecendo, tanto desenvolvimento, né? Celular, cada dia surge um celular diferente, um celular novo. A tecnologia realmente avançou muito. E é um tempo em que os ímpios agirão impiamente, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12 e o versículo 10. E o tempo do fim em Jesus e no Novo Testamento. Cristo declarou que haveriam sinais que marcariam o tempo do fim, falsos cristos e falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo 5, versículo 11, versículo 24, guerras e rumores de guerras. Mateus capítulo 24, versículo 6, fomes, pestes e terremotos, isso já faz tempo que está acontecendo. Mateus 24, 7, aumento da iniquidade e esfriamento do amor.
Mateus capítulo 24, versículo 12. Pregação do Evangelho a todas as nações, Mateus capítulo 24, versículo 14. E com a vinda da internet, né, com a origem da internet, o Evangelho está sendo pregado a cada dia em todas as partes do mundo. Estes sinais indicam não o dia exato, mas o período em que a humanidade se aproxima do fim dos tempos. E Ezequiel disse, né? O fim vem, o fim vem. Estes sinais indicam não somente o dia exato, mas na realidade esse período em que nós estamos vivendo, que a qualquer momento a última trombeta soará e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E o tempo do fim no Apocalipse descreve o clímax da história, quando o mal é plenamente revelado e o reino de Cristo é definitivamente estabelecido. O governo do anticristo, nós vemos em Apocalipse capítulo 13. Depois nós temos o juízo de Deus sobre as nações, em Apocalipse capítulo 16 ao 19. A volta gloriosa de Cristo, em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 16. E o juízo final e a nova criação, que fala Apocalipse capítulo 20 ao 22, que fala sobre os novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça de Deus. E Apocalipse 20, 10 diz: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aí nós temos aí o tempo do fim e a igreja. A igreja vive no tempo do fim, desde a ascensão de Cristo, segundo o apóstolo Pedro. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então já estamos começando, né? Já começou o tempo do fim naquela época, em Apocalipse, em Atos capítulo 2, versículo 17. Ou seja, o tempo do fim já começou, mas ainda não se completou. Estamos no já e ainda não do reino de Deus. As atitudes espirituais que nós devemos ter diante do tempo do fim. A Bíblia não revela o dia nem a hora. Mateus capítulo 4 e o versículo 36. Mas orienta como viver, vigiar e orar. Mateus capítulo 26, versículos 41. Precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos ter cuidado, observar os acontecimentos. Santificar-se, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 16, santificar-se cada dia, cada momento. Manter a fé e a esperança, Hebreus capítulo 10, versículo 37. Não desanimarmos, porém estarmos confiantes, sabendo que Deus está trabalhando para algo melhor. Anunciar o Evangelho, Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. E aguardar com paciência, aguardar com amor a vinda do Senhor, segundo Timóteo 4, versículo 8. Precisamos ter paciência e saber que a qualquer momento tudo pode acontecer. O tempo do fim não é apenas um evento futuro, mas também uma revelação espiritual presente. É o tempo em que Deus está separando os que são dele, chamando a humanidade ao arrependimento e preparando a noiva, que é a igreja, para o encontro com Cristo. E as referências teológicas, nós temos Daniel capítulo 7 ao capítulo 12, que falam sobre as profecias do tempo do fim. Mateus capítulo 24 e capítulo 25 é o discurso teológico, ou seja, escatológico de Jesus. 1 e 2 Tessalonicenses, ensino apostólico sobre a volta de Cristo. Apocalipse capítulo 13 ao capítulo 22, o fim e o triunfo de Cristo. E nós temos aí Agostinho, a cidade de Deus, a história humana, como luta entre duas cidades, a de Deus e a dos homens. E outros livros aí, Teologia do Novo Testamento, a tensão entre o já e o não do reino, de Land George, o Evangelho e o Tempo do Fim, reflexões sobre a missão da igreja no fim, de Stott John.
E o tempo do fim, queridos, é o tempo da manifestação plena de Deus, do juízo sobre o mal. Não é motivo de medo, mas de esperança para aqueles que permanecem fiéis. E Cristo prometeu: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. É o que nós precisamos, estarmos precavidos, estarmos vigiando a todo instante, orando, buscando a presença do Senhor, tendo cuidado, olhando para nós, observando os acontecimentos. Muitas pessoas falam: não, a natureza está assim porque o homem devastou a natureza. Claro, também faz parte, né? O homem realmente tem danificado a natureza, mas nós sabemos que todas essas catástrofes que têm acontecido, e neste final de semana muita catástrofe, muita coisa, porém cada dia tem acontecido algo diferente. É o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cumpre-se a cada instante, a cada momento, e nós precisamos entender que Deus está nos chamando ao conserto, nos chamando a um período de humilhação, a um período de conversão. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E terminando aqui, Mateus capítulo 24, sinais do fim. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos irão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E se alguém disser: venham, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas,
que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola, aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que viu o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E assim, pessoal, quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor sobrecarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no seu devido tempo? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o entregará ou encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a beber, comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choros e ranger de dentes. Portanto, que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude e que nós possamos guardar a palavra do Senhor e estarmos preparados para este grande dia, porque Jesus virá buscar a sua igreja. Estás tu preparado? É uma pergunta. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.